Amém. Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Cristo é a nossa vida. E a igreja é o nosso viver. Vamos falar de consagração. A consagração visa a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar junto? A consagração visa a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, louvamos o Senhor pela igreja, pela vida da igreja. Foi o Senhor que nos colocou na vida da igreja. Ele que usou de graça e misericórdia. Ele nos colocou nesse ambiente maravilhoso. Esse ambiente que nos enche de fé, de amor e de esperança. Quando o Senhor nos libertou do império das trevas, Ele nos transferiu para a igreja. E aqui o Senhor tem cuidado de nós, com labor de amor. Ó Senhor Jesus. Então a nossa vida da igreja é para a edificação do corpo de Cristo. A nossa consagração é para a edificação do corpo de Cristo. Ter um coração de gratidão é para a edificação do corpo de Cristo. Precisamos perceber o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem cuidado da igreja. E esse cuidado nos leva a ter um coração de gratidão. Foi o Senhor que nos concedeu graça e misericórdia. Foi o Senhor que nos amou. Ele nos salvou e nos colocou nesse ambiente gostoso, esse ambiente que nos leva a crescer em vida. O ambiente da vida da igreja é para o nosso crescimento de vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso precisamos sempre ter um coração de gratidão. Ao longo de toda a vida da igreja, principalmente o ano que terminou, 2019, o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. Cada família da vida da igreja experimentou uma porção da bênção do Senhor. Todos nós fomos abençoados pela palavra profética. Eu não sei a porção da bênção de cada um de vocês, mas uma coisa eu sei: eu fui abençoado. Minha família foi abençoada. Eu fui abençoado na minha vida familiar. Fui abençoado na minha vida financeira. E principalmente na vida da igreja. O amor do Senhor para com todos nós, nos dando uma palavra de espírito e vida. É bênção ou não é bênção do Senhor? Ao longo de todo o ano, o Senhor nos conduziu em vitória. Quem nos colocou na vida da igreja foi o Senhor. E Ele nos colocou para vencer. Estamos numa corrida, numa jornada, e vai até a volta do Senhor. E ao longo de toda essa jornada, o Senhor vai nos sustentar. O Senhor vai nos conduzir. E para tal precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. A penúltima mensagem de 2019, o irmão Alexandre nos levou a tocar nas bênçãos do Senhor. O quanto o Senhor tem nos abençoado. O quanto o Senhor tem nos conduzido a negar nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir o Senhor. Tudo isso é o amor do Senhor para conosco. A cada manhã, a cada reunião da vida da igreja, é o Senhor que nos conduz. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus. Então, portanto, a nossa meta na vida da igreja é a edificação do corpo de Cristo. Nós não temos outra meta a não ser a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, nesse versículo o irmão leu, 2 Coríntios 5,14, fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todo, logo todos morreram, e ele morreu por todo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Quando nós tocamos no amor do Senhor, nós não vivemos para nós mesmos. O centro da nossa vida passa a ser Cristo. Precisamos tocar no Senhor, tocar no amor do Senhor. O Senhor se deu por nós, o Senhor morreu por nós. A Bíblia nos mostra que o Senhor tomou o cálice da ira e nos deu o cálice da bênção. O Senhor nos libertou para vivermos uma vida de vencedores. Por isso precisamos valorizar a vida da igreja, pagar o preço que for necessário para que possamos alegrar o coração do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4. Vamos ler junto? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo. Então, mostrou para nós que a nossa vida da igreja é para cooperarmos com a edificação do corpo de Cristo em amor. Precisamos ter uma vida de amor. Precisamos amar uns aos outros. E quanto mais nós amamos os irmãos, mais o Senhor nos abençoa. Mais nós nos consagramos ao Senhor. Então a nossa consagração visa a edificação do corpo de Cristo. E a nossa consagração nos mostra se somos ou não somos útil ao Senhor. Se temos uma consagração genuína, uma consagração real, o Senhor vai nos usar na obra de edificação da igreja. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E essa vida de edificação é uma vida coletiva, não é uma vida individualista, é coletiva. Efésios 4, 13, o que fala? Vamos ler? Até cheguemos e do pleno conhecimento amém. Então até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse versículo nos mostra que precisamos avançar e levar também os irmãos a avançar. Precisamos sustentar um ao outro. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Então podemos testificar que o Senhor tem cuidado de nós. O amor do Senhor tem nos levado a viver a vida normal da igreja. Cada um de nós precisa viver a vida normal da igreja. Muitas vezes nós vivemos a vida da igreja, mas não tocamos na realidade da palavra do Senhor. Precisamos tocar no coração de Deus. O que o Senhor tem nos falado por meio da palavra profética. E aplicar no nosso viver diário. Louvamos o Senhor pela vida da igreja. Essa salvação que o Senhor nos concedeu. A vida da igreja é para alegrar o coração do Senhor. É para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E podemos ver que o Senhor nos concedeu esse local maravilhoso por meio da oração dos irmãos. Nós temos avançado na construção desse local porque o Senhor tem abençoado os irmãos. E os irmãos têm ofertado para o término dessa construção. Muitas vezes com poucos recursos, mas o Senhor tem nos levado a avançar. Porque o fruto dessa construção não é a nossa obra natural, não é o nosso esforço natural, é a oração de cada um de nós. O fruto dessa obra é porque tem um grupo de irmãos sustentando-nos em oração. É bênção ou não é bênção do Senhor para conosco? Ó Senhor Jesus! E coletivamente, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira extraordinária por meio da comportagem dinâmica. O Senhor tem nos abençoado por meio do Expor Livro e por meio do Bucafé. Ali no Barreiro nós temos testificado o quanto o Senhor tem salvo várias pessoas. O quanto o Senhor tem conduzido pessoas ali no Bucafé e nós temos a oportunidade de orar por elas. E muitas passaram pelas águas. Muitas entregaram a vida para o Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor tem avançado. Servir junto é bênção do Senhor. Porque o serviço junto com os irmãos precisa do nosso negar nossa vida da alma. Precisa do nosso consagrar ao Senhor. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, mais o Senhor nos dá um coração de gratidão. E quanto mais o nosso coração é de gratidão, mais nós nos consagramos ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Esse ambiente de amor é para nos consagrarmos mais ao Senhor. Tem a nossa consagração individual, mas também tem a nossa consagração coletiva. Precisamos viver a vida da igreja como um só homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! E essa jornada que o Senhor nos colocou, Ele vai sempre nos sustentar por meio da palavra profética. Essa caminhada, sempre eu falo que é uma longa estrada. Nem toda é pavimentada. Vamos passar por muitos obstáculos. Mas sempre o Senhor vai nos sustentar por meio da palavra. Ó Senhor Jesus! Por isso precisamos agarrar, pegar essa palavra profética e a
aplicar no nosso viver diário. Está lá em 2 Pedro 1,19. Vamos ler? Senhor Jesus. Vamos ler junto? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazer bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Ó Senhor Jesus, precisamos nos apegar a essa palavra. Essa palavra é como uma candeia para iluminar todo o nosso ser e nos conduzir à vitória. Ó Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra que quando nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor revela o coração dele para cada um de nós. Consagração é conhecer o coração de Deus, é conhecer o que Deus tem no coração, qual que é o propósito dele, qual que é o plano dele para a igreja, para cada um de nós. E nós podemos ver que o inimigo vai fazer de tudo para tirar a nossa consagração, porque o inimigo sabe que quando nós nos consagramos ao Senhor, nós ficamos engajados, comprometidos e focados na obra de Deus. E Ele vai fazer tudo para nos distrair, para nos desviar do foco, que é a edificação da igreja. E muitos de nós temos conformado com esse século. Romanos 12, versículo 2 fala, vamos ler? E não com esse século, para que experimentei qual seja a boa, agradável. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar o nosso coração, para não nos conformarmos com esse século. A Bíblia mostra que esse século está em densas trevas, caminha em passos largos para a perdição eterna. E muitos de nós, muitos filhos de Deus, têm conformado com esse século. Não podemos ser um com esses séculos. Precisamos buscar a renovação da nossa mente. Colocar a nossa mente no Espírito, para que possamos conhecer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida da igreja. Essa vida da igreja não deixa-nos conformar com esse século. Essa vida é uma vida santa. E a palavra nos mostra que o nosso Deus é santo. E Ele nos chamou à santificação para livrar-nos dessa era perversa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, toda essa palavra que o Senhor tem dispensado à igreja é para levar-nos a fugir desse século, é para levar-nos a viver a vida da igreja intensamente, é para levar-nos a consagrar cabalmente ao Senhor. Precisamos nos consagrar mais e mais.
Precisamos renovar a cada momento a nossa consagração. Ó Senhor Jesus, porque a nossa consagração é que nos mostra que nós somos indispensável na obra da edificação da igreja. Você é indispensável na obra da edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, então a nossa consagração é que é indispensável para que Deus possa nos usar na obra de edificação da igreja. Se não tem consagração, não tem como Deus nos usar. Ó Senhor Jesus, precisamos nos consagrar mais, abrir o nosso coração ao Senhor e pedir ao Senhor para queimar o que é madeira, feno e palha, para que tenhamos uma vida da igreja em realidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então a nossa consagração depende da nossa experiência com o Senhor, depende do nosso desfrute para com o Senhor. O irmão Defonso sempre fala que nós devemos comer a Bíblia. Quanto mais nós entramos na palavra, mais revelação. E quanto mais revelação, mais consagração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisamos perceber que o Senhor se deu por nós, que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós, preço de sangue. O Senhor ocupou o meu lugar, o nosso lugar na cruz, e nos deu o cálice da bênção. E hoje nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nos consagrar a cada momento. Senhor Jesus, eu não vou entrar, mas Êxodo, capítulo 28, e Levítico, capítulo 8, nos fala da consagração de Arão e seus filhos. Em casa os irmãos podem entrar nessa porção. E quando chega em Êxodo 29, nos mostra o sacrifício e a cerimônia da consagração. Senhor Jesus, precisamos tocar no amor do Senhor. Precisamos ser tocados pelo amor do Senhor. Quando nós tocamos no amor do Senhor, nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, que deu a vida por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, porque Ele nos comprou para cooperarmos com a edificação da igreja. Eu não posso viver centrado em mim mesmo. Eu preciso viver para a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. O objetivo da nossa consagração é servir o Senhor. É apresentar o nosso corpo para servir ao Senhor. Nós nos consagramos para servir ao Senhor. Senhor Jesus. E o resultado da nossa consagração é o serviço ao Senhor. Graças ao Senhor. Então precisamos rogar ao Senhor para nos dar visão de dispor o nosso corpo para servir o Senhor. O que fala Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei
o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Eu vou ler uma página aqui do livro. Devemos servir a Deus por toda a vida. Logo que alguém se consagra, deve perceber que daí em diante a necessidade do Senhor vem em primeiro lugar. Que o Senhor seja gracioso conosco e nos mostre que o serviço a Ele é o nosso dever por direito. Ó Senhor Jesus! Devemos perceber que, como cristãos, não podemos mais ser desleixados em nada. Não estou dizendo que devemos ser fiéis e comprometidos somente com o Senhor. Precisamos ser fiéis e comprometidos com a nossa profissão. Então, muitas vezes nós pensamos que ser fiéis ao Senhor e que não precisamos ser honestos em nosso trabalho secular. Mas nós precisamos honrar aqueles que nos empregam, o nosso patrão. Mas primeiramente nós devemos ser fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis ao patrão. Louvado seja o Senhor. Ainda precisamos ser fiéis e sérios em nossa profissão. Diante de Deus, precisamos ver que toda a nossa vida está direcionada ao serviço a Deus. Precisamos perceber que toda a nossa vida está direcionada ao serviço a Deus. Essa é a realidade de nossa consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Consagração não depende de nossa disposição. É devido à sua graça superabundante que podemos consagrar-nos ao Senhor. Precisamos ver que ter o direito de ser servo de Deus é a maior honra dessa vida. Servir o Senhor é a maior honra desta vida. Ser servo é prazeroso, mas muito mais prazeroso é ter parte no serviço a Deus. Ó Senhor Jesus, que coisa tremenda é receber a sua graça e ser considerado digno de servi-lo. Ó Senhor Jesus, então a nossa consagração é para servir o Senhor. Precisamos perceber que todo o nosso viver é para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, e quando nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor leva-nos a ser ministro de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, 5, a parte final, fala assim que a nossa suficiência vem, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica, dá vida. Então, se consagramos ao Senhor, o Senhor nos leva a ser ministro de uma nova aliança. Ó Senhor Jesus! Então estamos nessa corrida, nessa jornada, porque foi Deus que nos colocou. E Ele vai nos sustentar em consagração até a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! A nossa força
para vivermos a vida da igreja, está no Senhor. Senhor Jesus. Número 6 fala do nazireu. O que é ser um nazireu? É alguém consagrado ao Senhor, é alguém separado. Cada um de nós é um nazireu, porque fomos separados pelo Senhor. Efésios 1:4. Vamos ler junto? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o versículo 4 nos mostra que nós fomos separados antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante o Senhor e em amor. Louvado seja o nome do Senhor. O maior exemplo de consagração na Bíblia está em Juízes. Entre o capítulo 13 e o capítulo 18, vemos a consagração de Sansão. Vamos lá em Juízes, capítulo 13. Senhor Jesus. Antes de ler Juízo, vamos lá em número 6, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Capítulo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. O 3. O 5. Todos de não passará navalha pela cabeça. Então, que mostrou quem é o nazireu? É alguém separado. É alguém que foi separado no ventre materno. E esse nazireu, hoje, é cada um de nós. Porque nós somos separados. Lá em Efésios 1 mostrou que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Agora vamos para Juízes 13. Juízes 13. Vamos começar no versículo 2. E vão até o 5. Havia de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja esposa era estéril e não tinha filho. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém e dará. Guarda-te. Porque porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da mãe, e ele comerá.
Então nós podemos ver, aqui está falando a história de Sansão. Sansão é um juiz. Ele foi o 13º juiz em Israel. E Deus o escolheu para livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Olha bem, logo que Josué morreu, a Bíblia nos mostra que Josué não produziu um sucessor. Ele não produziu, não aperfeiçoou. Então, quando os anciões morreram, logo após ele, cessou todo o sacrifício em prol de Israel. E o governo naquela época, ali em Israel, ficou um pouco desorganizado. E os cananeus, aproveitando dessa situação, escravizaram o povo de Israel. E Deus, vendo aquela situação, ele levantou homem valente para livrar o povo de Israel. E a esses homens, Deus deu o nome de juízes. E entre eles, Sansão sobressaiu. Homens e mulheres. E a Bíblia nos mostra que Sansão foi abençoado grandiosamente por Deus. E o Senhor falou que o cabelo de Sansão precisava crescer e não podia passar navalha. O cabelo em si só não era a força de Sansão. O cabelo era um sinal da fidelidade de Sansão para com Deus, mas a força dele vinha do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então a Bíblia nos mostra ali que Deus usou grandemente Sansão, enquanto ele foi fiel. E ele tinha plena consciência que na cabeça dele não podia passar navalha. Quando chegamos em Juízes 16, nós vemos a artimanha de Satanás para tirar a consagração de Sansão. Vamos ler só 16, o versículo 1. Sansão agora o 4. Depois então, o que Sansão fez? Ele desceu no vale e apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E Dalila era o quê? Filisteia, descendente dos filisteus. E se lermos do versículo 13 até o 18, nós vamos perceber que o Senhor usou Sansão de uma maneira extraordinária para derrotar todos os filisteus. E os filisteus carregavam a mágoa de Sansão, buscando uma oportunidade para cefá-lo. E nessa oportunidade que ele desceu e apaixonou por Dalila, Satanás usou o filisteu para instigar Dalila, para contar qual que era o segredo da força dele. Por 3 vezes, ela instigou para que ele contasse o segredo. E ele saiu pela tangente. Mas ela instigou tanto, mas tanto, que um dia ele abriu o coração e contou o segredo. Então vamos ler o versículo 16 do capítulo 16. Vamos ler. Todos os dias, com suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe o coração. Nunca desde
e me... Então, Deus determinou que a cabeleira não devia ser cortada. E Dalila queria descobrir o segredo. Ela importunou tanto que ele abriu o coração para ela, contou o segredo. E os filisteus tinham oferecido para ela o quê? Dinheiro. A maior corrupção desse mundo é dinheiro. Toda desavença desse mundo é dinheiro. E ali mostra que ela descobriu o segredo. E Sansão adormeceu no joelho dela. E ela chamou um filisteu e esse cortou as 7 tranças. E ele perdeu a força. Porque Deus tirou dele a consagração. Eles vieram, vazaram-lhe os olhos. E ele ficou cego. Trazendo para nós. O que tem tirado a nossa consagração? Precisamos perceber. Todo dia tem uma Dalila em nossa vida. Querendo tirar a nossa consagração. Cada um de nós sabe quem é essa Dalila. Pode ser o celular, pode ser o computador, pode ser todas as redes sociais, pode ser futebol e pode ser até a nossa família. Precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos mostre o que tem tirado a nossa consagração, o que tem levado-nos a ser um com esse século. Sabe por que somos um muitas vezes com este século? Porque perdemos a consagração. Mas aleluia pela vida da igreja. Deus sempre está nos chamando a renovar a nossa consagração. O Senhor não desiste de nós. Sempre o Senhor está nos dando a oportunidade de nos consagrarmos mais e mais a Ele. Quando perdemos a consagração, temos nossos olhos vazados e não conseguimos ver como Deus vê. Não conseguimos ver a importância das reuniões da igreja. Não conseguimos ver a importância do ministério da Nova Aliança. Não conseguimos perceber a importância da palavra profética, porque perdemos a visão. Mas o Senhor está nos chamando a cada reunião para devolver-nos a visão por meio da palavra, que nós possamos consagrar cada dia mais ao Senhor. Se você perdeu a visão em algum momento da sua vida, peça ao Senhor misericórdia. Peça ao Senhor graça e misericórdia, que Ele tem o prazer em devolver. Clame ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não podemos brincar com a nossa consagração. Satanás está doidinho para desviar o nosso foco. Mas aleluia, Deus quer a nossa consagração. Deus não abre mão. Senhor Jesus. Irmão, precisamos ser encabeçado por Deus, por meio da palavra. O Senhor colocou um apóstolo em nossa frente, que tem levado-nos a palavra profética, tem levado-nos a renovar a nossa consagração. Toda a palavra do irmão Pedro e do irmão Esdras é levando-nos para a linha da vida. Esqueça o que já passou, vamos avançar, vamos nos consagrar totalmente ao Senhor. Ó Senhor Jesus,
Vamos lá em Efésios 6. Efésios 6, do versículo 10 até o 20. Vamos ficar de pé e vamos orar esse versículo. Vamos ler esses versículos, liberando o nosso espírito. Vamos ler juntos. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Estais, pois, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a pregação do Evangelho, embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Aceite da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica com todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então esses versículos nos mostram como deve ser o nosso viver, como deve ser o nosso proceder. Eu queria pedir novamente para os irmãos ficarem em pé. Você vai orar individualmente, para que Deus possa mostrar para você o que tem tirado a sua consagração, o que tem levado você a perder o frescor pelas reuniões da igreja. Ore o Senhor individualmente, consagre-se o Senhor nessa manhã, peça ao Senhor que te sustente com toda a sorte de bênção. Jesus é o Senhor.